Bom dia, pessoal. Que a graça e a paz esteja conosco. Estudo de hoje: oferta e o Espírito. Oferta e o Espírito, amém? Vamos entender isso na Bíblia, não? Amém? Queridos, vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia e pelo maná, o pão de cada dia, amém? Vamos lá, estamos juntos, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente por mais esse dia e pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos ajudado. A tua graça seja derramada sobre meus irmãos e minhas irmãs e sobre mim e toda a nossa família, para que nós possamos conduzi-las nos teus caminhos, Senhor. Derrama Espírito Santo sobre teus filhos e tuas filhas, onde estiver, para que ela compreenda e tenha o fruto do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por esse estudo. Amém. Queridos, oferta e o Espírito. Abra sua Bíblia em Êxodo 35, versículo 4. Está assim, ó. Disse mais Moisés a toda a congregação aos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto voluntariamente, e trará por oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas vermelho, peles finas, madeira de acácio, azeite para a iluminação, especiaria para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engate para a estola sacerdotal e para o peitoral. Até aqui, por enquanto, nós podemos ler até o verso 19, tá? Queridos, que lição importante diz esses versos para nós hoje? A partir do verso 4 aqui, de Êxodo 35. Que importância tem para nós hoje? Veja que Deus pediu que o povo doasse tudo o que receberam dos egípcios. E eles saíram do Egito ricos, viu? Cheios de ouro, prata, pedras preciosas, tecidos finos. Tudo isso para a construção do tabernáculo o Senhor pediu. O verso 30 aqui, nós podemos ver o verso 30. Você pode ver aqui, mas vamos ver o verso 30. Fala assim, ó. Disse mais o Senhor aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome Bezaliel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Deus, veja que o Espírito Santo de Deus encheu Bezaliel de sabedoria para trabalhar em todo o artifício. Todo o artifício aqui. Deus chamou ele para trabalhar em todo o artifício. Queridos, Deus chama ele, provê os recursos. Deus, quando chama você, Deus provê os recursos também para você. Tá? Deus provê os recursos e Deus capacita também dando sabedoria. Foi Deus que deu a sabedoria para eles, através do Espírito Santo, para que eles construíssem o tabernáculo. Assim foi no passado e assim também é hoje.
Viu, queridos? Deus te chama, Deus te capacita e Deus dá recursos para você. Viu? Deus chama você, meu querido irmão, minha querida irmã, e provê recursos, tá? Ainda no capítulo 36 agora, versículo 1 a 7, fala assim, ó. Assim trabalharam Bezaliel e Aluabe e todos os homens hábeis, a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, né? Segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Não era Moisés, era o Senhor, né? Falava através de Moisés. Moisés chamou, você pode continuar lendo aí até o verso 7, né? Moisés chamou Bezaliel e o Aliabe e todos os homens hábeis em cujo o coração o Senhor tinha posto sabedoria. Isto é, a todos os homens cujo o coração, né, o impeliu e chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário. Para fazer ainda, cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. E trouxeram tanto que Moisés foi obrigado a falar para o povo parar de trazer. Já estava bom, tá? Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens, sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário, e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou a Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinha era suficiente para toda a obra que se devia fazer, e ainda sobrava, né? Sobresejava ali, sobrava, quer dizer, né? Queridos, veja que Deus deu sabedoria a Bezaliel e a Oliabe para fazer como o Senhor ordena. E o versículo 5 que nós lemos, né, disse que o povo trazia muito. Eles trouxeram tanto ouro e pedras preciosas e madeiras e tecidos finos do Egito, que deram e ainda sobraram para eles. Tá? Meu irmão, eles trouxeram tanto que Moisés teve que entrar lá no meio do arraial e mandar uma ordem para mandar eles parar de trazer as coisas, já estava bom. Tá? Pela orientação do Espírito Santo, Deus capacitou o povo para construir o tabernáculo, né, com exatidão. Por que com exatidão? Deus é correto. Nós vamos ver na próxima lição que Deus, meu irmão, é organizado. Tudo de Deus é organizado, tudo perfeito. Viu? Temos que lembrar que o dom do Espírito Santo é dado para aquilo que é útil, viu? O dom do Espírito Santo é dado só para aquilo que é útil. Você pode ver isso no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Viu? Os dons são dados para edificação, meu irmão, da igreja, não para coisas inúteis. O dom do Espírito Santo. Agora, presta bem atenção. Quais dons você recebeu quando ficou cheio do Espírito Santo, hein? Quais dons? Você pode pensar, bom, eu não recebi dom nenhum. Amados,
Deus está disposto a dar os dons do Espírito para cada um filho e filha dele, resgatado e comprado pelo sangue de Jesus Cristo, viu? Deus quer reproduzir em você fruto do Espírito Santo. Ele vem antes do Espírito Santo, sabia? Os frutos do Espírito Santo vêm antes do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 a 23, né? Fala isso aí. Sabia? Livro de Gálatas. Você pode ir lá no livro de Gálatas, né? Vamos achar aqui Gálatas. Você pode ir no livro de Gálatas. Aqui, ó. Livro de Gálatas. Tá lá escrito, tá? Eu não separei aqui ainda, né? Mas está lá, né? O livro de Gálatas, né? Deus, ele dá o fruto do Espírito antes do dom, meu irmão. E você pode dizer assim, antes do dom, irmão João, antes, tá? Aqui, ó, Gálatas 5, já cheguei aqui, ó, versículo 22 e 23, vamos ler. Fala assim, ó, mas o fruto, ó, Deus, antes do dom do Espírito Santo, Deus dá o fruto dele. Tá? Por quê? Nós vamos entender. Ó, mas o fruto do Espírito é, Gálatas 5, versículo 22. Primeiro, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, né? Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Viu? Você recebe primeiro o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito Santo deve receber, você recebe, né? O fruto do Espírito Santo deve preceder na sua vida e na minha, né? Os dons do Espírito Santo. O fruto. O fruto do Espírito Santo deve preceder na sua vida os dons do Espírito Santo. Tá? Por quê? Se uma pessoa que não tem o fruto do Espírito Santo e recebe os dons do Espírito Santo, né? Ele vai se, vamos dizer assim, se envaidecer. Ele recebendo só o Espírito Santo e trabalhando só com o Espírito Santo, ele vai se envaidecer uma hora, se engrandecer, se achar que é o melhor. Sem os frutos do Espírito Santo. Tem que vir primeiro, meu irmão. Tá? Ele pode se envaidecer, meu irmão. Tá? E usar de forma errada o dom do Espírito Santo. Isso acontece em tudo que é lugar. Em todas as igrejas. Às vezes o cara se envaidece tanto, né? Tem um dom do Espírito Santo que comete coisas erradas. Pode acontecer comigo, com você, com qualquer pessoa. Primeiro, meu irmão, você tem que ter o dom do Espírito Santo. Sim, mas o fruto do Espírito Santo vem primeiro, que é o amor, a bondade, a benignidade, a mansidão, a paz, tudo que Deus te oferece. O fruto do Espírito Santo tem que vir primeiro. Porque você só com o Espírito Santo, você ainda vai cometer coisas erradas, meu irmão. Tá? Por isso, a primeira coisa que Jesus quer fazer na sua vida, tá? Você que foi batizado, nasceu das águas e do Espírito, você precisa reproduzir sua vida o fruto do Espírito Santo primeiro. Tá? O fruto do Espírito Santo são os traços e o caráter de Jesus, meu irmão. Tá? Que são comunicados a você através do Espírito Santo.
tá? Agora, quais são esses traços de caráter? Gálatas 5, 22, 23 falou aí, tá? Amor, caridade, né? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e vai embora, né? Agora, uma vez que você recebe do Espírito Santo a mente de Jesus, o caráter de Jesus, e uma vez que você percebe o fruto do Espírito Santo, percebe não, você recebe o fruto do Espírito Santo, uma vez que você recebe o fruto do Espírito Santo, Jesus Cristo, né, na sua vida, essa que é a verdade, aí então o Espírito Santo dará para você os dons do Espírito Santo. Para edificação, sabe do quê? Da igreja. Deu para você entender? Antes do dom do Espírito Santo, vem o fruto do Espírito Santo na sua vida. Amor, mansidão, é o caráter de Jesus. É o caráter de Deus Pai. Aí o Espírito Santo te dá os dons dele. Você entende, meu querido? Para a edificação do quê? Da igreja. De você. Você que é a igreja. Para a edificação da igreja, onde você está com um monte de igreja junto, congregando, louvando ao Senhor. Deu para você entender? Oferta e o Espírito. Próximo estudo. O tabernáculo é construído. Um estudo profundo sobre o tabernáculo construído. Ele é construído. E você vai ver aqui, que nem eu falei no começo do estudo aqui agora, que Deus, ele é perfeito em tudo, meu irmão. Tudo que tinha dentro do santuário, né, era perfeito, porque era uma réplica do santuário celestial que está lá em cima hoje, que Jesus está lá e a Nova Jerusalém. E vai descer. Você está entendendo? Nós temos sacerdote lá ainda. Tem um sumo sacerdote, que é o Jesus. E tem um juiz, que é Jesus. Hoje Jesus está no santuário celestial, porque o da terra acabou. Com a morte de Jesus não precisou mais sacrifício de animais e de ninguém mais. Jesus já fez tudo por nós. E aquele santuário que estava na terra era uma réplica do que estava lá em cima. Nós já vimos isso na Bíblia. Vamos entender amanhã o tabernáculo construído, amém? Vamos fazer um bom resumo, tá? Porque se falar detalhadamente, eu só passo os capítulos para você ler, tá bom? Muito bem. Que a paz do Senhor esteja com você e o amor de Jesus seja estendido na sua vida. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal, valeu? Vamos junto aí. Vamos se fortalecendo. Hoje, meu irmão, é um dia sagrado, tá? Lá em Israel, o shofar está tocando direto lá. A trombeta. Entendeu? O shofar está tocando direto. E pode ser o último. Porque no calendário judaico, meu querido irmão, completa 6.000 anos de 2027. O ano que vem promete muitas coisas, viu? Não sei como vai ser, mas que não vai ser bom, não vai ser, não. Tá entendendo? Então, na verdade vai ser bom. Tá antecipando, tá chegando Jesus, né? E as pessoas, elas não seguem o calendário judaico. Após essa festa de hoje lá, aí vem a festa do final do ano, né? E aí que muitas pessoas vão ser pego desprevenida, porque segue o calendário gregoriano.
não calendário judaico, onde tem as festas, todas as 7 festas, que mostra que Jesus está chegando, o que Jesus fez, a colheita que ele vai vir para fazer. Entendeu? Então, logo, logo já é a festa de final de ano, já é o ano 2026 no calendário judaico, tá? Enquanto muitos estão esperando lá para o dia 31 de dezembro, né? E outro dia 30 de dezembro, tá? Então, aí pode ser um monte de gente pego de surpresa, Jesus chega antes, tá? Se seguir o calendário judaico, é por aí, meu querido irmão, tá? Eu acho que o calendário gregoriano não foi Deus que colocou, não, viu? Não foi. Tá bom? Vamos pensar nisso, né? É um dia sagrado para os judeus e para os filhos de Deus que seguem a Deus e seguem a Bíblia também. Amém? Fica na paz do Senhor e até amanhã, queridos. Que Deus tome conta de você onde você estiver. Tanto você homem como você mulher. Que a paz do Senhor seja derramada sobre sua família. Vamos aí, juntos. Compartilha tudo isso aí com as pessoas. Dá um like, dá um joinha, se inscreve no canal para crescer. Chegar a muita gente a palavra de Deus. As informações da Bíblia. Não sou eu que vos falo. É Deus, meu irmão, que está falando na Bíblia. Nós estamos lendo na Bíblia. Amém? Tchau, pessoal. Até amanhã, viu? Amanhã nós estamos juntos. Com a graça do Senhor. Ore bastante hoje. Tá? Ore bastante. Jesus está chegando. Aleluia. Que ele venha logo mesmo. Nós estamos com saudade dele, é ou não é? De uma nova terra, um novo céu, sem sofrimento mais. Bendito seja nosso Senhor Jesus. Tchau, pessoal. Até amanhã.